Vamos começar com o jogo de mais cedo, né? Vamos começar com o jogo das 19 horas, que rolou lá na Arena MRV. E a gente falava ontem aqui, né? Pode ser a noite mais importante da história, da curta história da Arena MRV e tal. E acho que foi. O Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2-0. Era o que precisava fazer. Eram 2 gols de diferença, os gols necessários para o Atlético se classificar direto, porque ele tinha tomado de 1-0 lá no Maracanã. Eu acho que a gente vai acabar falando a mesma coisa dos 2 duelos envolvendo brasileiros. Passou quem mereceu. Eu acho que passou com justiça o time do Atlético Mineiro. O Atlético ontem fez uma grande partida. Eu acho que a gente precisa enaltecer a mudança que fez o Milito, porque ele coloca o time na frente, ele não tem medo quando ele tira o Bernard. Ele mete o Daverson pra jogar. Já vamos falar da estrela, né? Do Daverson. E... Pô, cara, essa história que ele tem com a Libertadores é um negócio muito sério, né? E um jogo que começou, Túlio, de uma maneira esquisita pro torcedor do Atlético Mineiro, e a gente vai acabar falando disso também no jogo entre São Paulo e Botafogo, mas com um pênalti desperdiçado. E aí o torcedor que ele fica um pouquinho mais, né, desconfiado, mais cabreiro, ele fala, putz, não é possível, cara, que hoje vai acontecer de novo. Não é possível. E o Hulk, ele chuta a bola, até vai bem no canto, mas quando você olha assim no ângulo de trás, claramente o Fábio sai um pouquinho antes, e se o Hulk tivesse aquela de... né, ele teria tocado no outro canto tranquilamente. O Fábio não só pega o pênalti, ele encaixa o pênalti, enfim, e deixa ali uma sensação, eita, o que será que vai rolar? Mas depois, o Daverson fez os 2 gols, o segundo, inclusive, já na reta final da partida, já encaminhando, né, pros pênaltis, e 2-0 pro Atlético Mineiro, e eu acho que incontestável a classificação do Galo, apesar de eu ter visto, Tulhão, uma reclamação enorme do Fábio, especialmente no segundo gol, pedindo uma falta no início da jogada e tal, que eu não vi, sendo bem sincero. Eu não vi. Acho que a classificação está bem entregue para o Atlético Mineiro, que fez um grande jogo, e o Deivinho tem uma história com essa competição que é fantástica, né, Tulhão? É um jogo pro Daverson mostrar por que ele foi contratado, né? Foi contratado para momentos como esse, para quando às vezes as coisas não estiverem saindo como planejado, né? Ter uma alternativa diferente, né? Essa dupla, Hulk e Paulinho, já funcionou tantas vezes pro Atlético, né? Mas tem um cara de características diferentes, né? De área mesmo, um cara mais pivôzão, mais centroavantaço mesmo, para fazer o que ele fez ontem. 2 gols ali de centroavante, o Daverson brilhando realmente, mas foi um passeio, André. O Fluminense ficou muito retraído e o Galo soube empurrar mesmo o Fluminense ainda mais para trás, ficar o tempo inteiro em cima. Claro, o Fluminense teve ali uma escapadinha ou outra, mas pouquíssimas vezes isso aconteceu. Grande jogo do Scarpa, cara. Principalmente ali no início da partida, parecia que toda a bola do Atlético era buscando o Scarpa. Logo ali no início o Atlético já teve algumas oportunidades, com a Arana pisando na área. Foi realmente um jogo assim que o Atlético poderia ter encaminhado a classificação de maneira mais tranquila até, pelo que foi a partida. O Fluminense não viu a bola, passou sufoco praticamente o jogo inteiro, assim. Foi realmente um jogo pro torcedor do Galo falar assim, beleza, a gente passou bem. É claro que com o desenrolar do jogo, né, tem aquele torcedor que é mais pessimista, né? Sempre tem o torcedor mais pessimista. Certamente quando o Atlético foi perdendo gols, o Hulk perdeu o pênalti, teve o torcedor que pensou assim, a bola não vai entrar e os caras vão, numa estocada, eles vão abrir o placar. Só que não aconteceu, o Galo conseguiu, bateu, insistiu e conseguiu os 2 gols. Merecidíssima classificação, André. Eu também acho, não tem muito o que contestar, não. Eu tenho alguns amigos muito queridos, tricolores, e ontem estava conversando com um deles, e trocando ideia e tal, e ele chateado, evidentemente, e eu falei assim, ó, não, cara, assim, pelo que foi o ano do Fluminense, a verdade é que o Fluminense foi até longe demais, cara. Foi até longe demais. Tava desenhando uma temporada trágica, o Fluminense. E até inexplicável, porque é o atual campeão da América ainda, né? O último campeão da América é o Fluminense.
Mas chegou ali no momento da temporada, e aí eu acho que, claro, a análise tem que ser feita. A escolha do Mano Menezes, será que foi a mais acertada para o lugar do Diniz e tal? Porque aparentemente realmente não dava mais para o Diniz ficar. O Fluminense estava indo para um caminho muito perigoso. E eu acho que ok a gente debater isso. Será que o Mano foi a melhor escolha e tal ou não? Ok. Só que a gente precisa lembrar, Túlio, que a principal prioridade do Fluminense é permanecer na Série A. Do Fluminense e de vários outros times. E assim, ó, o momento que o Fluminense estava, ele era um momento muito preocupante. Muito preocupante. Então, eu acho que se terminar a temporada com o Fluminense tranquilo, se mantendo na Série A, tendo ido até as quartas de final da Libertadores, eu acho que, pelo que estava desenhando, é uma temporada até de bom tamanho. Acho que não de bom tamanho, mas acho que o alívio vai ser, assim, uma sensação boa, né? Vai terminar com, beleza, galera. Poderia ter sido muito pior, vamos agradecer, né? Não é o que a gente queria, pensando lá no início do ano, mas vamos agradecer que poderia ter sido muito pior. Eu acho que é meio que por aí. Eu acho que o torcedor não vai comemorar, mas ele vai ficar extremamente aliviado e agradecido, André. E sobre o Galo, cara, voltando a falar do Galo, o Paulinho não pode perder os gols que perdeu. Não é a primeira vez, o Paulinho é pô, eu gosto muito, excelente jogador, faz muitos gols, só que volta e meia tem esse tipo de problema, né? De ter oportunidades ali claras e não conseguir converter, né? E ontem foram duas, assim, pelo menos que eu tô me lembrando, né? Uma que o Daverson escora de maneira excelente ali pra ele e ele chapa mal, e uma outra que o Hulk dá uma bola linda pra ele de primeira, acho que foi de primeira, não lembro agora. O Hulk dá um tapinha assim, ele sai cara a cara, bate mal. Poderia ter custado caro, cara. O pênalti perdido pelo Hulk, as chances desperdiçadas pelo Paulinho. O Galo jogou, teve muito volume, foi muito bem, mas tem que ter atenção, porque é que o Fluminense não ofereceu perigo, né? E não machucou o Galo pelas oportunidades perdidas. Mas em outra partida pode fazer falta. Então o Galo tem que bater palma, tem que comemorar a ótima partida, a classificação, mas tem que abrir o olho, não pode desperdiçar tantas chances. Não é sempre que você vai ter tantas oportunidades no jogo, né? Porque perdeu muitas e ainda assim fez o que precisava. E agora nós vamos ter uma semifinal espetacular entre River Plate e Atlético Mineiro. Curiosamente, as duas equipes que fizeram as melhores campanhas na fase de grupos. O River Plate fez 16 pontos, com 5 vitórias e um empate. O Atlético Mineiro fez 15 pontos, com 5 vitórias e uma derrota. Então, essas duas equipes vão se enfrentar, vai ser uma semifinal daquelas, cara. Vai ser uma semifinal daquelas, já mais pro final de outubro, né? Ali nas semanas de 22 e 31 de outubro. A gente tem agora, em termos de Copas, né? A gente tem agora, semana que vem, ida de Copa do Brasil, parada pra data FIFA, volta de Copa do Brasil, e aí nós temos as 2 semanas de definições nas semifinais da Libertadores. Só 2 detalhes, o Tulhão. O Thiago Silva é um dos grandes nomes desse ressurgimento do Fluminense, né? Depois da volta dele da Europa e tal. E ele é um cara adorado, não só pelos tricolores, mas muita gente é fã do Thiago Silva, justificadamente, inclusive e tal. Mas ele falhou no primeiro gol, né, cara? Um zagueiro do tamanho dele, um zagueiro da envergadura dele, não pode... Pô, ele não sai do chão. E aí, depois do final do jogo, ele fala assim: eu não vi da onde veio o Daverson. Pô, como assim não viu da onde veio o Daverson? O Daverson tava ali no meio da área, cara. E ele ficou olhando só a bola. Quando ele vai, já é tarde, a bola inclusive desvia nele, né? Um zagueiro como ele, né? Um dos melhores da sua geração do futebol mundial, né? Um dos melhores. É preciso falar isso. O Thiago Silva é, da geração dele, um dos melhores zagueiros do planeta. Não é? A gente tá falando do futebol brasileiro. Acho que do futebol brasileiro é unanimidade que ele foi o melhor brasileiro zagueiro da geração dele, né? Acho que é unanimidade. Enfim, ele não pode vacilar da maneira que vacilou. É claro, o vacilo ainda maior foi no segundo gol do Antônio Carlos, né? O Mano coloca, o Mano que teve uma postura, assim, muito ruim, né? Eu acho que a culpa da eliminação cai muito sobre o Mano pela postura tão retraída que ele adotou pra partida. E aí o Mano coloca mais um zagueiro, tenta encher sua área, e o que acontece? Esse zagueiro a mais que entra fica simplesmente olhando a bola passar pela própria área. E aí o Daverson, é claro, né, o atacante está sempre esperando, né?
E aí o Davidson foi lá e cravou. E a outra, eu vi umas cenas agora de manhã. Pô, quebraram tudo lá no setor da torcida do Fluminense, cara. Pô, velho. Esse é o tipo de coisa que deixa triste, porque assim, né? Pô, você vai no jogo, você vê o seu time, o jogo perdeu, o seu time perdeu, pô, faz parte, velho, faz parte. Agora quebrar tudo, o Atlético disse que vai inclusive acionar a Conmebol nessa história de terem quebrado lá uma boa parte do setor de visitante da Arena E MRV. André, Hum. só pra falar um pouco mais do Davidson e exaltar, né, que você já falou, já fez isso, porque é muito importante a gente falar sobre isso, porque o Davidson muitas vezes, ele é tirado assim de lado, né, por ser o personagem folclórico que é, e por às vezes passar um pouquinho do ponto, e as pessoas esquecem, cara, que ele pode não ser o melhor atacante do mundo, pode não ser o melhor atacante do futebol brasileiro, mas ele é sim muito bom atacante, cara. E ele mostrou isso mais uma vez, sabe? Porque a gente tem que saber separar, né? Igual em determinado momento o Marinho, né? Quando tava jogando muita bola no futebol brasileiro, também tinha esse problema, e o Marinho até às vezes reclamava disso, né? Pô, vocês estão achando que eu sou só um meme, não sei o quê, eu sou jogador de futebol. O Davidson sofre um pouco com isso às vezes também, né? E é importante te ressaltar que, apesar do personagem maravilhoso, inclusive, na minha visão, né? Às vezes passa do ponto, mas maravilhoso personagem, tem por trás disso um bom jogador que decidiu um jogaço de Libertadores. Mais uma vez, o Atlético Mineiro joga pelo Brasileirão no sábado, lá em Campinas, contra o Palmeiras. O Palmeiras manda o seu jogo em Campinas, porque tem show aqui perto dos estúdios Carication, no Allianz Parque. Palmeiras e Atlético Mineiro é em Campinas. E o Fluminense não tem tempo pra ficar chorando as pitangas, viu? Não tem tempo, porque tem uma final no domingo. Domingo, 4 da tarde, é Atlético Goianiense e Fluminense. Então não tem tempo pra perder, não, o time do Fluminense, mas a gente fala mais da rodada do Campeonato Brasileiro amanhã. E vamos torcer demais aí pro Galo nessa semifinal com o River Plate. Evidentemente que o torcedor do Cruzeiro não concorda comigo, mas eu aqui, a minha parte eu vou fazer e vou torcer pro Galão contra a equipe do River nas semifinais da Libertadores. 9h19 em São Paulo.